Bom, agora vamos complicar um pouquinho mais, que é adicionando uma nova tabela aqui no nosso banco. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho a tabela, vou voltar aqui, Databases, eu tenho o banco Aula Entity, a tabela Aluno, né? Eu vou criar uma nova tabela, que é a tabela Telefone. Então, eu vou ter aqui um ID Telefone, e agora eu já vou fazer bonitinho, né? Vou pôr aqui Big Int, que é um int de 64 bits, e já vou vir aqui, ó, e colocar a especificação de chave primária, certo? Definida a chave primária e a especificação de autoincremente, né? Uma semente com autoincremento. Vou pôr aqui a descrição, que é um varchar, e vou pôr aqui o número, que é o número do telefone propriamente dito. A descrição seria aquela ideia assim, residencial, fixo, tá? É só um exemplo. E o número que também vai ser um varchar. E obviamente tem que ter a nossa chave estrangeira aqui, que vai ser o ID aluno. Ou seja, a qual aluno esse telefone está vinculado. E assim eu posso ter vários alunos vinculados a um telefone. Nenhum desses campos é permitido nulo. Vou salvar com o nome telefone. Interessante aqui, ó, é que eu defini os nomes das colunas com minúsculo. E isso aqui foi intencional para mostrar que o mapeamento lá vai obedecer a mesma regra de nomenclatura que eu utilizar para nome de tabela e nome das colunas, para nome de classe, né, de entidade, e nome de atributos dessa classe. Então é bom seguir um padrão. Eu fiz aqui um com maiúsculo e um com minúsculo para justamente mostrar que o gerador vai fazer isso lá para mim. Aqui eu também vou fazer o relacionamento dessa chave estrangeira com a chave primária. Então, o entity consegue fazer um monte de coisa desde que meu banco esteja construído de maneira correta, né? A integridade referencial tem que estar ajustadinha no banco para ele fazer essa engenharia reversa e a partir do banco gerar aquele monte de coisa pronta para mim. Vou setar aqui primeiro a chave primária, né? E vou vir aqui nessa tabela e vou montar aqui o meu relacionamento. Então eu vou adicionar um relacionamento, vou vincular aqui quais as tabelas que eu quero adicionar nesse relacionamento. Então, a chave onde está a chave primária, né? A tabela onde está a chave primária e a tabela onde está a chave primária é aluno com ID aluno. E a chave estrangeira é o telefone e não é... Opa, peraí que eu pus no lugar errado aqui. Não. É aqui, ó. É o ID aluno, a chave primária. A chave estrangeira é o ID aluno do telefone. Ok? Ok. Pá. Salvou. Pessoal, incremental também. Como é que é? O telefone já está autoincremente, que eu pus aqui identity já. E autoincremente. Certo? Então, mapeei meu telefone. Agora, como é que eu vou fazer no código? Primeira coisa, eu tenho que pegar essas alterações e atualizar. Então, eu tenho que rodar o reverse, nananã, para pegar essas alterações. Concordam? Aqui já ficou manjado esse processo, né? Ele vai atualizar, vai mostrar a mensagem para mim. Você quer dar o reload no código que está aqui no projeto? Sim, quero dar reload. Olha que interessante, eu estou com a classe de contexto aberta, né? Ele já atualizou aqui para mim com a nova tabela. Obviamente, se eu for aqui, ó, já criou uma nova classe de map e já criou a nova entidade, que é a entidade telefone. Olha aqui, que lindo esse negócio. É bonito demais. Muito prático, né? Beleza. Criado, vamos lá para o programa. Agora, o que eu vou fazer? Eu crio o objeto aluno, preencho o objeto aluno com nome e endereço. E vou criar também um objeto telefone. Vou pedir o usuário para digitar um telefone e coloco no número. E a descrição eu vou pôr um texto comum. Aí o que eu faço aqui, ó? Eu posso dar um add no tel e no alu. Mas olha que interessante. Eu adicionei o tel no objeto alu. Vamos na entidade aluno aqui para ver o que ele gerou nela. Vocês verem que interessante. Vou lá na entidade aluno. Ele criou uma e-collection. Então eu posso ter uma coleção de telefones no aluno. A relação 1 para muitos. Um dos atributos da entidade aluno é uma coleção
de telefones, que pode ser um ou muitos, ou nenhum, tá? Então vou lá aqui, olha só o que eu fiz. Eu chamei o objeto alu, que eu estava construindo aqui, e adicionei telefone nele. Então eu só estou mexendo no objeto. Eu pego esse objeto composto e dou um add e save. Eu vou adicionar o objeto e os seus respectivos telefones. E aí nós vamos fazer a consulta só assim e vou fazer um breakpoint aqui para a gente dar uma olhadinha no objeto, tá? Antes de imprimir. Pra gente ver como é que o objeto tá. Vou continuar com a consulta do mesmo jeito, que eu dei um select no aluno. Vamos rodar. Fé em Deus que vai funcionar. Vou digitar um nome bonito. Telefone. Vai ser o 11111. Vamos gravar. Parou lá no breakpoint. Vamos dar uma olhada no objeto item. O que o item tem? O item tem um endereço, um aluno, um ID aluno, um nome. Então, a consulta, né? Aqui eu estou fazendo o for each da consulta. Trouxe lá o primeiro, que é o Roberto. Mas trouxe telefone? Não, porque ele não tem, né? Beleza. Vou dar um F5 aqui e pegar o próximo. Vou dar um add watch aqui para ficar melhor, né? Add watch, para ficar visualizando a variável aqui embaixo. É mais legalzinho. Cadê, meu filho? Watch aqui. Vou fixar ele aqui, para a gente poder ir vendo. Vou expandir o item. Olha só. O Osblair já tem telefone. Ele falou, ó, tem um. Mas se você olhar aqui, ó, ele não carregou. Aqui, ó. Tem o telefone que tá aqui, ó. Ele já trouxe ele para mim. Porque a minha consulta com o iQueryable, o que eu fiz? Eu não preciso fazer ela com o join se eu tenho uma relação de 1 para muitos, que é composição natural. Eu não preciso fazer isso. Eu fiz a consulta, ele já vai trazer os filhos. Isso é o que a gente chama de fat load, que é a carga gorda. Tem como fazer a carga magra também, e eu vou mostrar para vocês depois. Tá? Esse exemplo, eu não imprimi aqui, né? Mas se eu mandasse imprimir, obviamente, iria imprimir os dados. Vou mandar ele rodar até o fim aqui, que eu mandei imprimir só o nome e o endereço. Vai, meu filho. Ah, foi. Ah lá, continuou imprimindo os dados. Agora eu vou lá no banco para dar uma olhadinha no banco como é que ficou. Então, se eu for consultar aqui a tabela aluno, vou dar um select, uns top 1000 linhas aqui, ele trouxe lá Roberto, Helder e o Osblair. Se eu for consultar a tabela telefone, ele vai trazer para mim só uma entrada de telefone, que é daquele cara. Eu poderia ter uma coleção de telefones, montar o objeto e adicionar 1, 2, 3, dar um add, save, ele vai inserir os dois registros. Tá? E na hora de consultar, se eu consultar só o primeiro, ele já traz uma coleção para mim. Então, para um cenário que é simples, para um cenário que você entende que o fat load vai te atender, você não vai ter uma consulta que traz um número. Então, vamos supor que a sua consulta, aqui é um asterisco from, né? Mas você tem uma consulta que já tem filtro. Você pode fazer uma consulta que dá um take num número limitado de registros. Vou mostrar aqui, ó. Um exemplo de consulta eu tenho aqui, ó. Take 1. Tá vendo? Aqui, ó. Se eu uso essa query aqui, ó, eu garanto que ele traz só um registro. Eu posso dar um take 100. E eu tenho um grid view na tela que eu vou mostrar de 100 em 100. Certo? Então, eu vou trazer só um número limitado de registros. E, obviamente, das coleções de cada um desses registros. Então, de repente, eu posso usar o fat load tranquilamente se eu tenho um controle do número de elementos que eu estou recuperando. Aí você vai fazer, de repente, uma consulta com paginação, né? Traz os 10 primeiros, traz os 10 seguintes, aí o cara que é próximo, traz os outros 10. Ou, a minha consulta só traz 100. E se o usuário não encontrou aquele elemento, ele refina mais a busca dele. Tem algumas estratégias, né, para recuperação disso. Mas eu tenho também técnicas de consultas e acesso. Só para a gente não ficar um pouco perdido, aproveitando aí que a gente tá no meio do vídeo, eu vou mostrar algumas referências aqui. Uma delas é que eu achei bem interessante, que tem uma documentação, inclusive, em português, que é esse link aqui, ó. Eu vou postar esses links lá no grupo do Facebook, executando consultas com link e expressões lambda. E ele vai fazendo um comparativo, tá? Das duas estratégias. Aí, só para dar um exemplo aqui, rapidinho.
Então aqui, ó, ele tem um exemplo de link, que é aquilo que eu estou mostrando, né? Que é usando o queryable. Aqui ele dá um take 5, por exemplo, fazendo a consulta besta. Agora aqui ele já está usando o lambda. Eu posso dar o contexto, ponto, o nome da tabela, ponto take 5. Ele fez o quê? Um select, asterisco, from, tabela produto, top 5. Eu poderia dar um contexto, ponto, produto, ponto, where, e pôr só a cláusula where. Seria um select asterisco from com uma cláusula where. E aqui tem alguns exemplos disso. Vocês podem brincar. Quer ver? Deixa eu ver se tem um where aqui. Aqui tem um ponto first. Ele pega o primeiro. Então, se eu der um order by, aqui eu não dei o order. Mas, vamos supor que o meu select asterisco from obedece uma determinado... Eu uso um atributo order e pego o first. Eu quero pegar o primeiro registro em alguma condição. Aqui ele pega o first. Aqui, ó, uma cláusula, um exemplo de where com lambda. Aqui o where seria o where manipulando um objeto. Aqui é link. Aqui usando lambda. Então, olha lá, um query, a variável aqui, inclusive, gente, se eu tenho um único registro, a variável desse lado aqui pode ser até uma variável do tipo entidade. Tá? Eu falo assim, a variável do tipo entidade, porque o query aqui pode ser uma coleção, né? É um tipo genérico. Mas vamos supor que eu crio uma variável aqui do tipo produto. Produto prod, recebe, contexto.produto where, no caso, se aqui eu poderia trazer mais de um registro, então isso aqui é uma coleção. Aí eu teria que dar aqui um ponto take, ou um ponto first, né? Ou um ponto list, to list, e aqui eu tenho uma lista de produtos. Né? E essa consulta traz uma lista. Então eu já posso, o resultado da expressão lambda, atribuir direto para um array ou para uma variável do tipo entidade. Posso fazer essa atribuição também. Então essa referência aqui é interessante, porque vocês podem ver alguns exemplos de consulta lambda e link. No meu exemplinho ali eu só mostrei link, né? E para customizar e para cenários onde vocês vão ter necessidade.